Oiê, eu sou a Lu Panichius e neste vídeo eu vou te mostrar como eu fiz essa bolsinha porta-maquiagem. Bora costurar? Quem me acompanha há muito tempo já sabe, eu amo peças versáteis. Eu fiz pensando em colocar maquiagem inspirada na estampa do tecido, mas obviamente você pode usar da forma como você quiser. Você pode colocar remédios, kit manicure, itens de papelaria, acessórios para cabelo, cremes, pode até usar para colocar lanchinho e levar por aí. E é uma bolsinha bem fofinha, bem pequenininha por fora, mas ela é super espaçosa por dentro. Tem um espaço interno e externo para você organizar suas coisas. Ela fica bem estruturadinha e é muito prático para transportar por causa das alças. Bora lá ver então como que eu fiz essa bolsinha porta-maquiagem. Materiais utilizados. Para o corpo, 61,5 por 25 centímetros no tecido listrado, na manta R2 e no tecido de forro. Para os bolsos externos, 61,5 por 25 centímetros no tecido estampado. Tampa do bolso central, 16,5 por 18 centímetros no tecido estampado. Um conjunto de colchete de pressão ou de botão plástico de pressão. Canaletas do elástico, 29 por 5 centímetros duas vezes no tecido listrado. Alças de mão, 30 por 8 centímetros duas vezes no tecido listrado. 65 centímetros duas vezes de elástico roliço. Passo a passo. Vou começar com o bolso externo. Na borda de cima do tecido, eu vou fazer as seguintes marcações: 1 centímetro da borda e depois mais 2 centímetros. Dobro o tecido nessas marcações vincando bem. Eu passei a ferro para deixar bem vincadinho. Vou fazer um pesponto próximo à ponta dobrada. Ficou assim. Vou marcar as divisórias dos bolsos. Eu encontro a metade dobrando o tecido ao meio. Do meio, eu marco 8 centímetros para o lado direito. E do meio, eu marco 21 centímetros para o lado direito. No outro lado, a mesma coisa. Do meio, eu marco 8 centímetros para o lado esquerdo. E do meio, eu marco 21 centímetros para o lado esquerdo. Com estas marcações, eu divido todo o bolso em 5 bolsinhos menores. Daqui a pouco eu continuo com o bolso. Vou fazer a tampa do bolso central. Dobro o tecido direito com direito e eu vou costurar nas duas laterais e também neste lado dobrado, porque depois eu vou arredondar as pontinhas e a costura facilita para fazer um acabamento melhor. Neste lado, como o tecido está dobrado, eu vou fazer uma costura com 0,5 centímetros de margem de costura. Costurei as laterais e a borda de baixo com uma margem de costura menor. Nos cantinhos, eu usei a tampa de Nescau, que tem 8,5 centímetros de diâmetro, para fazer o arredondado. Eu encosto a tampa nas costuras e traço o arredondado. No outro lado, a mesma coisa. Encosto a tampa nas costuras e traço o arredondado. Vou costurar sobre estas marcações. Costurei. Refilo a sobra de tecido com tesoura de picote próxima à costura. Viro para o direito. Deixo a costura bem na lateral. Vou passar a ferro e vou fazer um pesponto aqui e uma costura de segurança para fechar. Ficou assim. Eu estou aqui com o corpo da bolsinha. Unir tecido e manta com uma costura de segurança em toda a volta.
posiciono o bolso sobre o corpo da bolsinha. Alinho os tecidos pelas laterais e pela borda de baixo. Vou costurar sobre as marcações das separações dos bolsos. E também uma costura de segurança para unir todo o bolso com o corpo da bolsinha. Ficou assim. No bolso do centro, eu fiz uma marcação do posicionamento da tampa. Eu marquei 2 centímetros a partir da borda de cima. Posiciono a tampa centralizando. Metade do corpo com a metade da tampa. O avesso da tampa está para cima e o direito da tampa está para baixo. Alinho a borda da tampa com a marcação de 2 centímetros. Vou fazer uma costura de segurança de meio centímetro de margem de costura. Ficou assim. Abaixo a tampa. Agora sim eu vou fazer a costura definitiva que vai prender mesmo a tampa e também dar acabamento à borda da tampa que estava sem acabamento. Essa costura é de 0,75 centímetros, mas pode ter também 1 centímetro de margem de costura. Ficou assim. Olha que perfeito que fica o acabamento da tampa. Agora você tem 2 opções. Você pode colocar o botão na tampa e no bolso, ou então como eu vou fazer? Eu vou colocar o botão no bolso e no corpo da bolsinha. Você escolhe como preferir. Vou colocar o colchete com o balancinho, aqui, bem no centro do bolso. E o colchete ficou assim. Vou fazer as alças de mão. Dobrei como se fosse viés. Dobro as pontas ao meio e dobro novamente. Vou fazer um pesponto próximo à borda nos 2 lados maiores. Nas pontas eu não preciso fazer acabamento. E as alças ficaram assim. A partir da metade do corpo da bolsinha, eu marco 6 centímetros para o lado esquerdo e 6 centímetros para o direito. Posiciono a alça da marcação para fora. Vou fazer uma costura de segurança para prender. Ficou assim. A outra alça eu só vou colocar depois de fechar o corpo da bolsinha. Vou fazer as canaletas dos elásticos. Nas 2 pontas menores, eu marco 1 centímetro e dobro o tecido. Eu vou passar um pouquinho de cola para tecido nas pontinhas, mas se preferir costurar, fique à vontade. Nas 2 canaletas. Espero só um pouquinho para a cola secar. Daí eu dobro o tecido, avesso com avesso ao meio. Vou fazer uma costura de segurança para unir as bordas. As canaletas ficaram assim. Dobra a canaleta e marco a metade, nas 2 canaletas. Vou unir a canaleta com o corpo da bolsinha, centralizando pelas metades. Lá no meu IGTV do Instagram, eu já tinha dado essa dica de usar as listras em sentidos diferentes para não ter a preocupação do alinhamento perfeito das listras. Tá vendo? Não se esqueça de me seguir no Instagram para ter essas dicas práticas e rápidas. Vou fazer uma costura de segurança para prender. Ficou assim. A outra canaleta eu só vou prender depois de fechar o corpo da bolsinha. Dobro o corpo da bolsinha direito com direito, alinhando as bordas dos tecidos. Eu tenho também que prestar bem atenção para alinhar as bordas dos bolsos externos. Prendo com alfinetes e eu vou fazer uma costura com 0,75 centímetros de margem de costura. Costurei. Isso fecha o corpo da bolsinha. Agora que eu tenho esta costura, eu vou conseguir prender a outra alça de mão e a outra canaleta. Da mesma maneira, a partir da costura, eu marco 6 centímetros para cada lado para posicionar a alça. Posiciono a alça da marcação para o lado contrário da costura.
Vou passar uma costura de segurança para prender. Ficou assim. Agora eu vou posicionar a canaleta dos elásticos. Centralizo a costura com a marcação da metade da canaleta. Vou fazer uma costura de segurança para prender. Ficou assim. Aproxima a marcação da metade do corpo da bolsinha com a costura. Prendo com alfinetes. Vou fazer a mesma coisa na parte de baixo. Vou passar um objeto de ponta arredondada por dentro para ter certeza que o tecido não formou nenhuma preguinha nas duas laterais. Vou fazer uma costura na parte de baixo do corpo da bolsinha com 0,75 centímetros de margem de costura. Costurei. Vou fazer as caixinhas de leite para dar profundidade à bolsinha. Passo o giz para marcar as dobras laterais. Com a mão por dentro da bolsinha, eu abro o cantinho. Eu tenho que alinhar bem a costura do fundo com a marcação da lateral. Eu sinto com os dedos se elas estão bem alinhadas. Prendo com alfinetes. Por dentro da bolsinha, passo um objeto de ponta arredondada para ter certeza que o tecido não formou nenhuma preguinha. Do outro lado, eu faço exatamente igual. A partir da ponta, eu marco 6 centímetros. Traço a linha da caixinha de leite. No outro lado, a mesma coisa. Vou costurar sobre as marcações. Ficou assim. Se você preferir, você pode cortar a sobra da caixinha de leite. Mas eu vou dobrar, porque eu acho que essa pontinha me ajuda a dar a forma da bolsinha. Eu vou dar uns pontinhos à mão para prender no lugar. Prendo a sobra da caixinha de leite com a sobra da costura do fundo. Assim não aparece pelo direito. Prendo a outra pontinha da mesma maneira. E ficou assim. Viro para o direito. Olha que fofa que fica! E agora dá para ver como ficam os bolsos. Eles acompanham o formato da bolsinha. Um bolsinho na parte de trás, um bolso lateral um pouco maior, um bolso grande na frente com fecho e tampa, outro bolso lateral e outro bolsinho atrás. Diferentes tamanhos de bolsos que acompanham o formato da bolsinha. Vou fazer o forro. Ele é bem parecido com a parte externa. Dobro o tecido direito com direito e vou costurar a lateral com 0,75 centímetros de margem de costura. Depois de costurar, eu faço marcações na dobra. Isso vai ser a frente do forro. Alinho estas marcações com a costura. Vou costurar o fundo do forro, deixando uns 4 dedos para usar a técnica de abertura bem no meio. Costurei. Vim com a sobra de costura na abertura. Nos dois lados. Descosturo. Vou marcar as caixinhas de leite da mesma forma que eu fiz com a parte externa. E se ficou alguma dúvida, deixa nos comentários que eu respondo. Vou costurar sobre as marcações. Ficou assim. No forro, para não ficar com excesso de tecido, aí sim eu cortei as pontinhas e fiz um zigue-zague para reforçar a costura e dar acabamento ao tecido. Eu estou com o forro com o direito para dentro.
e o corpo da bolsinha com o direito para fora. Eu vou encaixar a parte externa por dentro do forro, então vai ficar direito com direito. Vou alinhar primeiro pelas costuras. Prendo com alfinetes. Depois eu alinho pelas marcações da metade da frente. E depois toda a boca da bolsinha. Vou costurar toda a volta com 0,75 centímetros de margem de costura. Ficou assim. Aproveitei e fiz um zigue-zague para reforçar a costura e dar acabamento aos tecidos. Pela abertura, viro a bolsinha para o direito com delicadeza. Vou fechar a abertura do forro, passando um pouquinho de cola para tecido e dando pontinhos invisíveis à mão, mas você pode costurar na máquina se preferir. Ficou assim. Deixo a costura bem na bordinha. Vou prender com alfinetes e passar um pesponto próximo à borda em toda a boca da bolsa. Ficou assim. Agora eu vou passar os elásticos na canaleta. Vou usar este passador de fitas que prende o elástico. Começo por qualquer lado e dou uma volta completa. Dou um nó nas pontas. Se o seu elástico for um pouco mais fino, pode dar 2 nós. Passo o outro elástico começando pelo outro lado. Dou uma volta completa. Dou um nó nas pontas. Para fechar a bolsinha, é só puxar as pontas dos elásticos e depois dar um lacinho. Uma bolsinha pequena, mas que cabe muita coisa, por dentro e por fora. Quem que chegou até aqui e ainda não clicou em curtir, não compartilhou com os amigos, ai, 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 que a tia Lu tá vendo. Faça tudo isso e também não se esqueça de deixar seu carinho nos comentários, deixa um recadinho para mim, eu vou amar ler. Obrigada por assistir, beijocas, e até o próximo vídeo.